começando mais um programa Jovem Romeiro, trazendo muita alegria para esse sabadão maravilhoso que o Pai Eterno nos proporciona. E aqui na telinha da Minha Pai Eterno nós trazemos para você muita espiritualidade, uma conversa alegre, descontraída e, é claro, um assunto que interessa a nossa juventude. Estão me acompanhando mais uma vez os meus amigos queridos. Muito bem-vindos, bem-vindo, Blender. Muito obrigado, boa tarde pra você e pra vocês duas. Gente, boa tarde pra você, Alecrim, que tá aí acompanhando a gente. Tô muito feliz de estar aqui mais um sábado com você. Bora pro nosso checklist? O que você já fez hoje? Já tomou café? Já limpou seu quarto? Já foi pra academia? Já estudou? Conta pra gente, manda sua foto lá no Instagram do Jovem Romeiro. Já rezou, oração matinal, inclusive um gancho, oração matinal é uma coisa que eu faço sempre, principalmente aos sábados, viu? É uma coisa importante de ser feita, que a gente tem que fazer todos os dias. Tá, e nosso checklist agora, e muito boa tarde pra você, Polly, já tá aqui feliz, sorridente. Sempre, afinal, sabadou, como diz o Blender, graças a Deus, hoje é sábado, já estamos descansando. Muito bom ter a sua companhia aqui no Jovem Romeiro, viu? Boa tarde pra todos vocês aqui na mesa. E vamos falar, né, da tal das redes sociais. É isso aí. De vez em quando a gente fala sobre ela aqui, tem dia que parece que ela é boazinha, tem dia que ela é vilã. Hoje nós vamos descobrir, não é, Polly? Hoje vamos descobrir. E para falar sobre isso, hoje nós recebemos mais uma jovem romeira, viu? Ela está estreando também nessa bancada e é muito bem-vinda entre nós, a psicóloga Luciana Gonçalves. Olá. Muito boa tarde. Boa tarde. Obrigada, viu, pelo convite. Uma alegria. Seja bem-vinda. Conosco. Vai virar mais uma das nossas amigas. Sim. Com certeza. Nós vamos te colocar no grupo de WhatsApp do Jovem Romeiro. Isso. Perfeito. E olha, todo mundo que vem para esse programa sai daqui com pelo menos 10 anos mais jovem. Então, sempre que você vir, fique à vontade que você vai gostar. E eu amo quando vem uma psicóloga, porque é a nossa terapia de graça aqui semanal. A gente precisa, viu? Eu não sei se te avisaram, mas é um golpe que a gente dá aqui no Jovem Romeiro. Pra não pagar terapeuta, a gente traz no programa. A gente lança de vez em quando um trauma. Uma lembrança assim, da infância inadequada. Você sabe que essa semana... Algo não trabalhado. Que sempre acontece. Sempre acontece. Olha só, meu terapeuta, ele chama Rubens. Eu faço sessão com ele toda semana. Aí essa semana não teve terapia. Hoje então, tem doutora, vai ser com a senhora mesmo, viu? Então, Senão, bora. O melhor é que o terapeuta dele falou assim, ó... Blender, se organiza, porque você não pode ficar sem. Fala mesmo. Vai ter uma experiência com a mulher agora. Olha aí. Nunca tive. Sempre foi homem. Emergência. E hoje nós estamos aqui nesse clima descontraído, trazendo para você mais um Jovem Romeiro. E o nosso assunto, como a Polly já mencionou um pouquinho, vamos falar acerca das redes sociais. Uma pesquisa realizada pela TIC Kids Online Brasil em 2021 divulgou depois em 2022, apontando que 78% das crianças e adolescentes brasileiros que estavam conectados na internet usaram as redes sociais em 2021. Qual é a influência real que a tecnologia e as redes sociais exercem nos jovens? É isso que nós queremos entender aqui. E para começar essa nossa conversa, eu pergunto agora para você, Luciana, como a senhora enxerga o impacto da tecnologia, de modo especial das redes sociais, na vida dos jovens? Então, o que acontece? Primeiro a gente tem que entender que esse mundo que a gente vive, ele não foi feito literalmente para a nossa parte cognitiva no sentido do aprendizado. Então, o que está acontecendo? Os jovens de hoje, eles não estão conseguindo nem ter aquele momento ocioso de pegar, olhar para o céu e pensar: o que eu estou fazendo aqui nessa vida? Ficar imaginando as nuvens ali. Isso, contemplando a natureza. Então, as pessoas hoje em dia, os jovens, os adultos, os idosos, enfim, estão numa fase que está levando tudo muito ao quê? Ao modo automático. Então, para escapar, né, daquele momento, vamos falar assim, de tédio, né? Então, o que faz? Vamos pegar, né, a internet, olhar algum tipo de aplicativo, enfim. Só que o que acontece na questão da saúde mental? Os jovens hoje, eles estão ficando como? Cada vez mais estafados e eles não estão conseguindo nem respirar, nem concentrar e nem fazer nada. Entendeu? Então isso aí, o que acontece? Olhando na parte cognitiva, olhando isso de uma forma de interação, cada vez mais eles estão ficando como? Adoecidos. E por isso que muitas vezes esses jovens podem chegar a autoextermínio.
Entendi. Entendeu? Então, assim, no Setembro Amarelo, que a gente falou muito isso, que eu divulguei isso nas minhas redes sociais, era exatamente isso. Por quê? Porque os jovens estão numa fase só de ficar naquele mundinho. Então, para eu sair dessa realidade que não está sendo legal, o que eu estou fazendo? Eu estou só olhando essa parte do Instagram, entre outros aplicativos. Isso parece atingir um pouco mais as pessoas dessa nova geração, não é, Polly? Porque a gente que veio de uma geração ainda em que acompanhamos o surgimento, entre aspas, da internet, das redes sociais, nós somos educados para essa época, mas não somos nativos dela de fato. Nós ainda vivemos muita coisa ali na infância, na adolescência, sem as redes sociais. Sim, tanto é que hoje acontece um outro fenômeno, né? Que é assim, não sei se o Blender viveu isso, você viveu, mas na minha adolescência, a gente tinha que fazer o curso de informática para aprender a mexer no computador. Curso de digitação. Exatamente. De Word. Tinha essas coisas, sabe? E hoje em dia, o que tá acontecendo? São jovens que sabem mexer muito com tecnologia, mas só no celular. Só no celular. Acontece muito da molecada não fazer ideia de como que liga um computador, de como manda imprimir, de saber mexer uma coisa básica no Nunca Word. Abriu o Word, o Excel. Como abrir o Word, sabe? Então, assim, é engraçado, né? Como as coisas mudam, assim, né? Evoluindo. E uma experiência que eu mesma faço, uma reflexão, é assim... tem um show de uma das minhas bandas favoritas, do Coldplay, que eles fizeram no Rock in Rio. Amo também. Eles fizeram no Rock in Rio em 2011, se eu não me engano. Se você olhar esse show, que foi transmitido pela televisão, você não vê ninguém, ou talvez pouquíssimas pessoas com o celular lá filmando o show. Então, todas as pessoas totalmente entregues ao show. Gente, não dá 2 anos no Rock in Rio seguinte, e até nesse mais recente que teve, todo mundo é o tempo todo no celular. Nem o show, que você paga muito caro pra estar ali, né? Você tá aproveitando, porque você tem que guardar aquilo. E às vezes, muitas vezes as pessoas relatam que elas saem do show, elas não lembram o que aconteceu no show, porque estavam ali gravando. Então, assim, ela nem viveu a experiência. Ela vai viver quando chegar em casa e for ver o vídeo, né? Isso é interessante. Parece que a gente vive até numa ilusão, não é, doutora? Porque a pessoa, ela deixa de viver o real em prol do virtual, porque quer mostrar o virtual. Isso causa ali também algum impacto emocional na pessoa. Sim, o que acontece? Todo mundo precisa de um escape. Todo mundo precisa de aquele momento, eu preciso de desligar. Só que o que acontece? Vou falar assim, a molecada de hoje, a turma de hoje, de uns 15 anos para cá, aprendeu a usar justamente a tecnologia como uma forma de válvula de escape. Só que foi de uma forma tão avassaladora que hoje está tendo sim esses adoecimentos. Então, assim, hoje em dia está tendo sim a síndrome, né, que os jovens, até os adultos que não conseguem ficar mais sem o celular. O celular vai no banheiro, vai em todo lugar, tem que ser usado o celular. Então, assim, chegou uma fase que está muito preocupante, porque eu não consigo sair sem um carregador para poder usar esse celular. Eu não consigo sair de casa sem o meu celular. É uma dependência mesmo. É uma dependência. E é igualzinho mesmo a cocaína. É o mesmo efeito que se É o puxa ali. mesmo efeito. É interessante isso, eu não sei se você passa um pouquinho por isso também, Blender, até porque a produção do jornalista tem essa maneira de estar sempre ali antenado no que está acontecendo, né? Mas eu sinto um pouco disso, e por isso sempre que eu estou em retiro ou uma oportunidade, eu gosto de me desligar para conseguir me recompor. Não sei se você passa também algo nesse sentido. Na verdade, a experiência que eu tenho, ela é mais, assim, meu relato é mais mercadológico, né? Assim, o que acontece? Eu sou especialista em comunicação digital. Eu faço muita piada aqui, mas eu tenho graduação, tá? Então... Ele se graduou pra fazer piada. É um piadista estudado. Exato. Ele é piadista com certificado. Com certificado. O que acontece? Tudo isso daqui faz parte de um movimento mercadológico muito maior. Então, o que acontece? O mercado entendeu que a atenção gera dinheiro, gera lucro. Então, essa atenção, ela tá gerando dinheiro para essas grandes empresas. Então, enquanto você tá rolando tela, tem gente ganhando dinheiro com a sua atenção. Pensa nisso. Se você leva o seu celular pro banheiro, você tá gerando dinheiro para alguma pessoa. Pensa nisso só. Então, tudo isso faz parte desse processo
muito maior de mercadoria, porque a nossa atenção ela virou mercadoria, o nosso tempo ele virou mercadoria, a gente dedica isso para as empresas. Então, empresas de tecnologia elas faturam com isso, empresa de aplicativo fatura com isso, e de smartphone fatura com isso. Então é muito importante a gente ter essa consciência para não cair nesse sistema de ficar só dependente da tecnologia para beneficiar as empresas, mas usar a nosso favor. Como que a gente faz isso, né, doutora? Justamente nessa consciência de que a gente tá nesse sistema e tentar sair dele, utilizando essas formas, né? Por exemplo, se eu for no banheiro, deixa ele de lado. Se eu for dormir, deixa ele em outro canto. Agora, se eu preciso dele para trabalhar, sim, eu uso ao meu favor. Se eu preciso para estudar, eu uso ao meu favor, mas tendo consciência. Sim, o que acontece? Tudo que é usado com equilíbrio, ele vai te trazer benefícios, mas tudo que é usado, né, de forma desacerbada vai trazer os malefícios. Mas o que acontece? Antes disso tudo, queria dar uma pausa sobre a questão, né, de usar a internet, enfim, mas a gente identificar que essa fase da adolescência é a busca da identidade. Então, o que acontece? Por que eu necessito tanto de seguir uma pessoa no Instagram? Por que eu necessito tanto de usar uma roupa parecida com tal pessoa? Por quê? Porque eu estou buscando a minha identidade. Quando a gente tem, né, pais, os responsáveis que acolhem esse jovem dentro de casa, ele vai usar muito pouco essa rede social, ele vai querer muito pouco sair, né, para fazer outras coisas. Então, tudo que eu não tenho dentro de casa, eu vou buscar fora de casa. Essa busca de compensação, né, doutora? Exatamente, mas isso é no geral. Então, assim, que tal a gente buscar primeiro os nossos jovens uma identidade saudável para que, sim, quando eles forem usar um Instagram ou algum outro aplicativo, ele olhar com um olhar mais de filtro. Exato. E não aquele olhar assim, eu preciso, eu quero. Sair dessa massa de manobra, né? Exato. Porque o que acontece é justamente isso. As pessoas estão virando massa de manobra para essas grandes empresas, ou seja, existe esse faturamento em cima de nós, que somos esses consumidores passivos, né? Porque acaba que a gente compra o celular e a gente não sabe que a gente continua gerando lucro para essas empresas ainda. A nossa atenção continua gerando lucro. Porque, na verdade, isso que o Blender falou é muito importante, porque a gente é tratado, a gente é usuário, mas, na verdade, a gente é o cliente, isso, né? Porque, na verdade, o que eles querem mesmo é falar assim, olha, minha rede social tem tantos usuários, você vai anunciar aqui, porque é da onde vem o dinheiro deles. E aí, por isso que, por exemplo, ferramentas como o Instagram tirou lá o meu saudoso feed por tempo, né? Tipo assim, o Blender postou agora, o Diácono postou depois e ali o cronológico. Não, agora eles julgam que eu vou me interessar e vão colocando ali. E tem isso que a doutora falou também do FOMO, né, gente? É o Fear of Missing Out, que o Diácono mencionou também, que é o medo de ficar de fora. A pessoa tem que levar o celular o tempo todo porque dá aquele medo, é a piada, é a fofoca, é o assunto do momento. Nossa, eu não tô sabendo, principalmente para jornalistas, né? Nossa, eu jornalista não sei disso. Só que, na verdade, a gente é tratado, igual o Blender falou, é como a bola dos nossos olhinhos, eyeballs, assim, ó. Eles contam a gente como olhos que estão ali olhando, ó. São milhões de olhos e vou anunciar aqui. Então, eu acho que ter essa consciência de que a gente é produto ali, né? Eu acho que gera uma consciência maior sobre um uso benéfico das redes sociais. Porque eu também não vou ser a doida e abolir aqui também, não. Né? Na verdade, não tem que se abolir. Na verdade, tem que se fazer o quê? Equilíbrio. Então, assim, o que acontece? Antigamente, como que a gente sabia das coisas que aconteciam? Através de quê? De jornal, carta, televisão. E aí? Só que hoje, olha para você ver, desculpa a expressão, como é louco que a gente está vivendo. São milésimos de segundo que você sabe que aconteceu alguma coisa. O nosso cérebro não está apto para isso. A gente não foi feito para isso. Por quê? Porque desde lá da pré-história, tudo foi com o tempo. Então, o que está acontecendo? As pessoas estão entrando em estafa mental. Por isso que os jovens de hoje, quando se tira o celular, o que ele faz? Ele arrepia. A criança, gente, a criança, ela está igualzinho como se fosse uma chupeta. Entendeu? Se tirar dela, ela entra em crise. Então, assim, o que eu recomendo, né, para os pais, né, para os cuidadores? Colocar tempo de uso. E também, justamente, outra coisa que é muito importante, ver o que seus filhos estão assistindo. Isso é muito sério, por quê? Porque se a gente ama, a gente olha, a gente cuida. Aonde que meu filho está
andando, o que ele está vendo, o que ele está querendo, por que ele não está querendo participar de uma conversa aqui de casa, por que ele só quer participar da outro tipo de conversa. E doutora, isso esfria tanto também o relacionamento familiar, porque muitas vezes a família acha mais fácil deixar o jovem no mundinho dele, nas redes sociais, no celular, até a criança mesmo, para não dar trabalho, para estar ali com a mente ocupada, e a própria família não se relaciona mais entre eles, porque eles também estão nessa onda de apenas ali focado naquilo que é virtual, não conversam, almoçam na mesma mesa, mas às vezes nem conversam porque estão no celular, e isso é prejudicial também pro vínculo que eles cultivam. Exatamente. Se a gente soubesse o tanto que é adoecedor isso a longo prazo, que daqui a uns dias a gente não vai saber nem a cor que seu filho gosta, a comida que seu filho gosta, como foi o dia do seu filho. Porque a coisa tá tão automática, a criança entra dentro do carro, né, o jovem vai para casa, cada um vai lá, faz o seu prato, e vai. Quando você foi ver, já passou um mês, já passou uma semana. Você só vai acordar para o seu filho, né, enfim, para o adolescente, quando a coisa está realmente já obscura, ao ponto de chegar. Meu filho, mas por que você está assim? Por que você chegou assim? Mãe, eu tentei falar com você várias vezes, através de uma música, de uma dancinha ou de alguma coisa lá no Instagram. Você não viu? Entendeu? Isso chega muito para mim na clínica, entendeu? Então, assim, quando eu pergunto pro pai, e aí, você sabe como que foi o dia do seu filho hoje? Não sabe. Na hora, ele já se cala. Por quê? Mas eu não tive tempo. Eu falo, não é a quantidade, é a qualidade. É necessário observar isso. Eu já ouvi, inclusive, uma reflexão que vai muito ao encontro disso que você falou, que é assim, você não deixaria seu filho, adolescente, criança, ir numa festa, num bairro perigoso, onde você não sabe onde é, onde vai ter um monte de gente que você não conhece e vai ter coisas ali que estão totalmente impróprias para a idade dele. Você não faz isso na vida real. Por que você faz isso na rede social? Porque a rede social, ela é isso, gente. Exato. Tem muita coisa legal? Tem, mas tem muita gente estranha, tem crimes, a gente sabe que tem crimes. Tem muita coisa que não é apropriado para a idade de uma criança, de um adolescente, e os pais não estão olhando isso. É necessário que haja o mesmo cuidado para que se evitem aí diversos problemas. Nós vamos voltar daqui a pouquinho com o jovem Romero para dar também algumas dicas sobre esse uso saudável das redes sociais. Fique com a gente. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Alegria porque o jovem Romero já está de volta aqui nesse sabadão maravilhoso, entrando aqui na sua casa para trazer um ótimo conteúdo e, é claro, a fé no Divino Pai Eterno para você que é jovem. Muito obrigado aqui a presença da bancada que está comigo, Blender, a Poli, e hoje também uma nova jovem romeira conosco, a psicóloga Luciana Gonçalves, nos ajudando a entender um pouquinho sobre o modo como nós utilizamos as redes sociais. Falamos um pouquinho aqui sobre algumas dificuldades e problemas que vêm do uso excessivo, mas sabemos que tem muita coisa boa também nas redes sociais e, sobretudo, nas redes sociais do jovem Romero, não é, Blender? É nessa que tem coisa boa. Essa tem coisa boa. Essa que tem. Olha só, fazer um convite pra você que tá aí acompanhando a gente. Pega seu celular, tá no momento agora de pegar o celular sim. Você vai digitar lá no Instagram, @jovemromero na pesquisa.
você vai ser direcionado aqui para as redes sociais do nosso programa. Nessa rede social, tem cortes especiais dos programas passados, tem conteúdo extra, tem conteúdo interativo para você. E você pode conferir todos esses posts, comentar, curtir, compartilhar com aquele seu amigo, com algum familiar seu. E também tem as redes sociais da TV Pai Eterno. Por lá, você consegue ficar por dentro de todos os programas da casa. Tudo que aconteceu no dia, todos os cortes do programa passado, tudo que é novidade, tá lá nas redes sociais da TV Pai Eterno. Então acessa @TV Pai Eterno, curte, comenta, compartilha, salva esse post. Agora, quer conferir esse programa aqui e também os programas passados? Então eu convido você a acessar o YouTube da TV Pai Eterno, /Pai Eterno, tá lá disponível para você poder assistir na íntegra. É isso aí. E agora nós vamos para aquele momento do nosso programa que é tão importante, onde nós conferimos aquilo que o Andrei preparou pra Aí gente. sim, viu? muito mais aguardado da minha vida. Outro conteúdo ótimo das redes sociais. Esse você não pode perder. Andrei, meu querido, agora é com você. E aí, meu povo, como é que vocês estão? Black Mirror é conhecida por ser uma série que mostra futuros inalcançáveis e realidades totalmente diferentes da nossa, certo? Não mesmo. Muita coisa que foi mostrada na série já está acontecendo hoje em dia, e se você não percebeu, fica aí que eu já vou te mostrar. Black Mirror há mais de 13 anos já mostrava realidades totalmente alternativas pra gente, mas que hoje em dia muito do que foi mostrado já é totalmente plausível e até mesmo já faz parte da nossa realidade. E quando a gente fala de redes sociais, com certeza é onde a série mais acertou nas previsões pessimistas que fez ao longo das 6 temporadas. A gente tem vários episódios que falam direto ou indiretamente de como as redes podem interferir no nosso jeito de viver a vida. No episódio Queda Livre da 3ª temporada, a Bryce Dallas Howard vive a perfeitinha Lacey, no mundo onde uma rede social dita simplesmente como tudo acontece na vida. Imagino que a gente vê muito hoje em dia nesses apps de viagem, de entrega, de alimentação, diversão e tudo mais, onde você avalia de 1 a 5 estrelas o serviço que foi prestado. Nesse episódio as pessoas são avaliadas da mesma forma e a todo momento, seja em um vídeo que foi postado na timeline ou de uma ação na vida real, como simplesmente aceitar uma bebida de alguém que está com um rating, um score muito baixo. Utilizando de implantes onde as pessoas conseguem enxergar em tempo real todas as informações básicas sobre as outras, esses perfis acabam valendo mais do que qualquer documento. Eles determinam onde alguém pode ir, que posição vai ter dentro de uma empresa, o que é acessível para ela comprar e até mesmo os direitos que a pessoa tem. Se hoje em dia a gente já liga tanto para o que as pessoas pensam da gente nas redes sociais, se existe uma necessidade tão grande de autoafirmação, de aprovação por parte das outras pessoas, imagina nesse caso, onde esse score pode literalmente ditar o rumo que alguém vai seguir na vida. E é aí que começa o drama da Lacey, porque ela é uma pessoa com uma avaliação de média para alta e tá quase alcançando uma pontuação necessária para conseguir uma nova casa. Porém, por mais que ela se esforce e até mesmo ensaie sozinha em frente ao espelho para saber como agir no dia a dia com as outras pessoas, ela é justa e ela tenta ser agradável com todos à sua volta. Por conta disso, acaba recebendo algumas avaliações negativas, que leva ela a diminuir cada vez mais o seu score. O momento de virada é quando ela tenta se encaixar num voo para ir ao casamento de uma amiga, e ela é barrada justamente por estar abaixo dos 4.2. Ela acaba se exaltando, o que leva ela a uma penalidade temporária, onde ela recebe todas as avaliações negativas dobradas, dando início aí a uma queda livre direto para o fundo do poço. Lacey começa a sentir na pele o que perfis impopulares, os low profiles, sentem por não fazer parte da sociedade perfeita e do mundo de conto de fadas dos influenciadores do momento. Ela começa uma jornada para tentar chegar ao casamento da amiga, mas nem isso ela consegue por conta da penalidade, sendo forçada a pedir carona na rua, o que abaixa ainda mais a sua pontuação. Finalmente consegue carona com uma caminhoneira que não liga para pontuação nenhuma e começa a aprender algumas coisas com a história da mulher, como o quanto pode ser prejudicial esse sistema de mérito, uma vez que o marido dela mesmo morreu por não ter score suficiente para fazer um tratamento. O tom era 4.3. Deram a vaga dele para um 4.4. Descendo cada vez mais fundo, ela consegue finalmente chegar ao casamento e lá ela faz um discurso ultra sincero, expondo todos os podres dos convidados e mostrando o quanto esse sistema, baseado em mentiras de redes sociais, é tóxico e desumano. Eu só queria dizer que nesse mundo tão preocupado com a nossa própria não podemos esquecer do que importa. Felicidade! Se
Se você acha que isso é exagero, que a gente nunca vai chegar nesse nível, é só lembrar que há poucos anos a China implantou um sistema parecidíssimo com esse. As pessoas tinham um score que determinava muita coisa na vida delas, inclusive isso tudo era feito por reconhecimento facial. E de lá pra cá, cada vez mais as pessoas tentam ser alguém importantes nas redes sociais, comprando seguidores, fazendo permutas em troca de likes e divulgação. Isso porque, de certa forma, isso gera uma autoridade para aquela pessoa. Imagina só, você querendo, sei lá, contratar um cabeleireiro, cortar um cabelo, e pesquisando no Insta. Você vai naquele que tem 500 seguidores ou naquele com 30k? O fato é que a gente está cada vez mais perto dessa realidade, tendo você percebido ou não. Mas é isso, eu acho que por mais que seja um futuro inadiável, é fato que a gente vai usar cada vez mais o mundo virtual, as tecnologias e tudo mais que vem embarcado para ditar o nosso rumo. Tá nas nossas mãos fazer com que isso seja feito da melhor maneira possível. Principalmente nós, jovens romeiros, que vamos estar à frente aí de muitos projetos daqui para frente, tenho certeza disso. Mas então agora eu quero pedir para você, assim que acabar o programa, dar uma chegadinha lá no YouTube, pode ser até pelo celular aí enquanto você está assistindo, que eu sei que jovem adora ter duas telas ao mesmo tempo. E procura pelo meu canal, o canal Dre Plays lá no YouTube, se inscreve no canal que você vai poder ter acesso a esse vídeo de uma maneira maior, de uma maneira mais completa, com outros exemplos e também outros vídeos como esse, tá bom? Além de umas lives aí de gameplays e tudo mais que a gente gosta muito. Volto com vocês aí no estúdio, valeu! Valeu, Andrei, brigadão. Hoje o Andrei que trouxe pra gente algo diferente, né? Hoje não sobre um game, mas sobre uma série. Black Mirror, vocês já conheciam, gente? Essa é famosíssima. Então ela tá no meu top 5 de séries preferidas. Olha que legal. Tanto que virou chavão, né? Isso. Qualquer coisa muito maluca que acontece no nosso mundo. Nossa, isso é muito Black Mirror. Ou seja, a gente já vive um Black Mirror diário, né? Exatamente. Isso. Você conheceu já esse episódio aqui do Queda Livre, que mostra essa rede social que rege ali a sociedade? Pois é, a gente assiste esse episódio e fala, nossa, tá tão distante da minha realidade. Não, gente, é o que a gente já vive hoje. É claro, como é série, é filme, escancara muito mais. Só que a gente vive hoje. Você não pega quando você adiciona alguém no Instagram, você já não fala assim, nossa, olha o tanto de seguidor que essa pessoa tem. Meu Deus, ela é muito famosa, eu quero ser muito amigo dela. Aí você olha outra pessoa, low profile, né, que a gente fala, nossa, essa pessoa aqui, o que tá acontecendo? Tem uma coisa de errada com ela. Aí vê lá nas fotos, um monte de curtida, um monte de comentário. Nossa, essa pessoa é muito badalada, muito popular, meu Deus. Aí tem outra pessoa, tem uma curtida só, nossa, que estranho, não sei o quê. Então a gente já vive isso. E ou seja, as empresas também já entenderam que essa é a grande sacada de ganhar dinheiro também, né? Quanto mais gente ali você tem, mais você consegue ter atenção e dinheiro, né? Comportamentos semelhantes também que despertaram o nosso tempo, né? Igual nesse episódio do Queda Livre, o dislike leva a pessoa ali a deixar de existir, né? A própria morte. No nosso tempo nós temos a cultura do chamado cancelamento, que muitas vezes também é prejudicial, porque na vida real a gente não pode simplesmente ignorar que o outro exista. Então, isso gera algum problema também, não é, doutora? Sim, a percepção que eu vejo sobre a questão do cancelamento é justamente o quê? Vamos tirar um pouco a rede social e vamos falar o real. O que seria o cancelamento, na minha percepção e de acordo com os estudos? Seria o quê? O ignorar. Mas ignorar de uma forma assim tão forte que a pessoa não existisse por aquele período. Como as pessoas estão sendo celebridade o tempo todo, então esse cancelamento, esse ignorar é muito pesado, entendeu? Para quem está todos os dias conversando, acessando. Então assim, e isso também é lidar com frustração. Olha Hoje só. eu gostaria de saber quem aqui lidar com frustração. Engraçado desses cancelamentos, que vamos falar bem a verdade. Tem uns que são muito sérios, porque se tratam de assuntos bem problemáticos, bem até crimes, né? Outros são aquele negócio assim, ó. Você fechar um Instagram, a discussão acaba. Se você parar de usar seu celular, a polêmica acaba. Sim. É uma polêmica que não existe no mundo real. Ela não existe no mundo real. É só ali naquela coisa, sabe? É a blogueira que largou a faculdade porque tá ganhando mais dinheiro como blogueira do que com a faculdade. É eu não sei quem que comprou sorvete e aí o pai que fez sorvete Não, aí, por exemplo, é a pessoa que fez um story com camiseta de tal time e não podia porque ele era amigo de fulano de outro time. Não, vão se criando essas polêmicas. Essas polêmicas. E vem o hate, né? E vem o hate, exatamente. E eu vou citar aqui um filme que eu até falei em off aqui pros meninos semana passada, mas vou falar de novo, que acho que cabe a reflexão. É um filme clássico sobre o Holocausto, que é A Lista de Schindler. Sim. E Excelente. excelente filme. Quem não conhece a história do Schindler, ele era um grande empresário na Alemanha ali,
durante o período Segunda Guerra Mundial, né, principalmente. Ele era um grande empresário, ele fazia parte do partido nazista, ele estava ali transitando entre os grandes comandantes do exército, né, alemão naquela época. E o que ele fez? Ele, como tinha muito dinheiro, ele construiu fábricas, contratava judeus para fingir ali que eles estavam trabalhando, ele maquiava tudo isso. Inclusive, teve uma época que ele fez até uma fábrica de armas, só que eram armas todas não funcionais. Nossa, deu um problema. Nossa, que pena, essa arma tá dando problema. Era assim que ele tratava, e nisso ele salvou mais de 1.000 judeus. E no final, ele até faliu por conta disso, gente. E aí ele tirava foto com o povo do partido nazista e tal. E quando eu terminei o filme, eu fiquei fazendo essa reflexão. Se fosse hoje, sabe? Se isso estivesse acontecendo hoje, o Schindler já teria sido cancelado. Porque eles iam falar assim, o grande empresário, milionário, tá lá com o partido nazista, é preconceituoso, não sei mais o quê. Só que não viu que o que ele tava fazendo na calada ali era ajudar pessoas. Ele era aquela pessoa que no meio do caos percebeu, falando assim, nossa, essa brincadeira aqui tá longe demais, né? Isso aqui, a guerra ainda vai lá, mas isso aqui que estão fazendo com os judeus é coisa de outro mundo. Não é para ser feito. E ele era cristão, católico, né? Então, assim, eu acho que é um grande exemplo do como as redes sociais tornaram intolerável que o ser humano é luz e sombra. A gente não é perfeito o tempo todo e a gente não é ruim o tempo todo. Isso que a Polly traz é que, de fato, essas discussões, essas polêmicas, elas são irreais, mas, ao mesmo tempo, o efeito delas na pessoa é real, não é, doutora? Real. Porque justamente, as pessoas parecem que absorvem isso. Por isso que eu estava te falando, a diferença de o que é real, o que é a internet, o que são as redes. Então, por isso que o cancelamento, justamente, é o ignorar. Porque quem que gosta de ser ignorado? Ninguém. Então, quando a pessoa, né, às vezes olha... Mas quando é ofendido junto, né? Sim, mas assim, vamos imaginar. Eu falei alguma coisa e você interpretou de outra maneira, vou cancelar. Mas espera aí, é como a Polly falou, ninguém sabe lá, né, nos bastidores o que está acontecendo. Nossa, mas que ego é esse que a pessoa também, qualquer coisa que falar pra ela vai se sentir extremamente ofendida, ou quem é ela pra poder julgar o outro dessa forma? Mas nas redes sociais Complexo tem muito de Deus, isso, né? assim, a pessoa acha que tudo é sobre ela. O ego personaliza tudo, né, doutora? Por exemplo, você é vegetariano, aí você posta lá uma postagem de uma causa que você apoia e tal. Aí eu que como carne fico ofendida. Acontece de vez em quando, sabia? Fico, nossa, que absurdo, como que o blender... Gente, eu vou continuar comendo carne, isso não muda em nada a minha vida. Isso é tão problemático porque as redes sociais, a internet, elas são o espaço onde a diversidade se torna presente. Porque aquilo que nós apresentamos de diferenças, elas vão vir à tona e ali é o espaço de saber lidar com essas diferenças. Mas ao mesmo tempo, doutora, parece que as redes sociais, o ambiente virtual, parecem também forjar outros valores nas pessoas. Então, justamente o que eu estava falando lá no começo do bloco, né, que a gente estava falando no começo do programa. O que o jovem procura na internet, nas redes sociais? A identificação. O que eu vou me identificar? O que vai me trazer, vamos dizer assim, postura, notariedade, enfim. Então, esses jovens que não estão preparados, vamos dizer assim, no córtex pré-frontal de uma forma amadurecida, porque através dos estudos, a gente só vai amadurecer após os 26 anos. Então, quem tiver 26 anos aí já está quase amadurecendo. Finalmente, hein, Diácono? Finalmente. Mas, até que enfim, né? Até que enfim. Eu fiquei muito feliz que a senhora olhou pra mim. Quando falou até 26 anos, eu não tenho 26, mas fiquei muito feliz que olhou pra mim como se eu tivesse. Então, obrigado. Talvez seja um outro sinal, Blender. Vou falar qual que era, não, mas tá bom. Gente, o Blender tá sem óculos, não conta. Né? Entenda como quiser. Então, pessoal, o que acontece? Os jovens, né, eles não estão ainda... vamos dizer assim, com esse amadurecimento, com essa maturação de ter um filtro e falar assim, não, peraí, esse cancelamento não foi porque eu fiz algo absurdo, tá tudo bem. As pessoas não são obrigadas a se importar o tempo todo, nossa, igual você falou, né, na questão, você ainda não falou do mimimi, mas é como se fosse tudo que eu falo, as pessoas falam que é negativo ou de positivo. Não, peraí. Então vamos primeiro, antes de a gente falar sobre qualquer coisa sobre rede social, o jovem tem que aprender uma coisa. Eu sou a pessoa mais importante. Não é porque o fulano de tal usa aquela blusa que eu tenho que usar e pronto para eu ser especial.
Entendeu? Quando ele começar a colocar isso na cabeça e no coração... Não fazer essa inversão, né, doutora? Isso, não fazer essa inversão. Então, quando ele começar a fazer esse tipo de comportamento, pensamento, aí sim, a rede social vai ser o quê? Benéfica. Por quê? Porque ele vai olhar de uma forma mais o quê? Tranquila. Vai filtrar aquilo. Ah, não, cansei, isso aqui não serve mais pra mim. Agora eu vou fazer o quê? Vou estudar ou vou conversar com meu pai, enfim. E nesse caminho, doutora, dessa aceitação da realidade também, a fé exerce um papel importante, porque a fé ajuda o jovem a perceber o valor que ele tem, quem ele é e como lidar com essas pessoas que estão ao seu redor de uma forma tão conectadas e que às vezes são diferentes dele, que pensam de formas diferentes também. Exatamente. Lembra que a gente tinha falado que ia falar algumas coisas sobre a parte benéfica das redes? Sim. Então, eu vou falar duas e eu gostaria que também vocês palpitassem, tá bom? Ok. Todo dia eu vou contar uma intimidade minha aqui. Todos os dias, antes de eu levar, né, indo a caminho para levar minha filha na escola, o que eu faço? Eu coloco uma oração. Então, eu já estou usando, né, uma parte benéfica na rede social. Então, eu coloco um salmo para eu poder ouvir. A minha filha já está aprendendo também a fazer esse tipo de oração, gracinha. Entendeu? Que legal. Outra coisa benéfica é colocar desenhos ou filmes que sejam educativos para o seu filho. Também é uma boa. Vamos lá, Poli. Agora é a sua vez. Olha, Diácono, eu posso pedir um tempo para pensar? Pode pensar um pouquinho. Então tá bom. Certo. Olha, as redes sociais para nós também que somos religiosos, elas são muito importantes. Além de ser um instrumento de evangelização, é um lugar também onde nós podemos ali a cada dia nos preparar. Porque ali nós encontramos as homilias, nós encontramos ali também os escritos dos papas com a acessibilidade maior. Isso nos ajuda. Sim. Pra mim funciona muito, muito mesmo pro trabalho, que otimiza muito meu tempo. E para estudo também, porque eu consigo, por exemplo, planejar o que eu vou estudar no dia, com lista e tópico. Então, são duas coisas que eu não abro mão. Então, tem muita coisa boa na rede social e já já a gente volta para continuar falando sobre isso com você. E aí, jovem, preparado para uma virada radical na sua vida? O Senhor conta contigo. Já pensou em embarcar nessa aventura? Se ficar esperando o momento ideal, nunca sairá do lugar. É preciso um pouco de ousadia para dar o próximo passo. A nossa direção é somente uma: seguir os passos do Redentor. Venha ser um missionário da esperança. Seja redentorista. Voltamos com o programa Jovem Romeiro, falando aqui com você um pouquinho sobre as redes sociais. E aqui estão comigo os meus amigos, viu? A Poli, o Blender e também a doutora Luciana, falando conosco sobre este assunto. Nós começamos a debater aqui um pouquinho sobre o quanto as redes sociais também podem ser benéficas em muitos sentidos. E agora, acho que uma pergunta importante é como as famílias, como os pais que acompanham os jovens podem perceber ali se esses jovens estão tendo uma relação positiva ou negativa com as redes sociais. Perfeito. Olha só, o que acontece para você ter uma noção, um olhar diferenciado sobre o seu filho quando ele está usando em excesso. Vamos imaginar que seu filho esteja assim, mais calado, mais apático, que não quer muita conversa, que está sempre impaciente, muito choroso. Pode ter certeza que alguma coisa está acontecendo. Outra observação muito importante é na hora que você fala assim: deixa eu ver o que está aí no seu celular. Me empresta o seu celular para eu fazer uma ligação. Meu celular acabou a bateria. Me empresta o seu. E ele esconder. Não, para quê? Para que você quer? Pega o carregador e usa o seu. Alguma coisa tem aí. Então, assim, é interessante ver esses pequenos sinais. São cuidados, né, doutora? Isso é um zelo que você tem que ter pelo seu filho. E como que o pai ou a mãe consegue fazer isso ali com o jovem sem despertar de uma vez aquela rebeldia? Como fazer esse limite acontecer? Tem alguma dica para isso também? Tem uma dica sim, sabe como?
Vamos brincar aqui, tá? Eu te conto que você é minha filha, tá, Polly? Olha aí, Polly. Oi, Polly, tudo bem? Tudo bem. Vai lá, mexe no celular, vai. A Polly é uma ótima atriz, viu, gente? Uma ótima Só pra dizer atriz, pra vocês. Então vamos lá. O Oscar tá me Tá perdendo. perdendo ela. Oi, Polly, tudo bem? Tudo bem. Minha filha, me fala como que você foi seu dia. Nossa, foi ótimo, mãe. Super legal. Mesmo? É. Filha, então, vem cá, deixa eu te contar um negócio. Sabe o que eu fiz hoje? Eu queria uma opinião sua. Bom, o que acontece nesse comportamento que a gente faz? Eu queria uma opinião sua, eu queria conversar com você. Pode ser que no momento, a princípio, o filho fala: ah, não, mãe, depois a gente conversa. Ah, não, pai, não tô afim. Mas só desse ato de perguntar: oi, tudo bem? Como foi o seu dia? Ou às vezes perguntar assim: nossa, o que você acha sobre alguma coisa? Você já está demonstrando que você está querendo a atenção do seu filho e não falando o que você está fazendo aí nesse celular. Então, assim, a gente tem que agora usar, vamos dizer assim, artimanhas para que o seu filho não se sinta já pressionado, né? Porque assim, ele já sabe que tá fazendo algo Isso errado. é o gatilho da autoridade, ó. Porque você pergunta para ele, você tá delegando para ele essa autoridade, né? Mas eu posso falar, Tá com a terapia doutora? em dia. Tá com a terapia em dia. Doutora, eu já vou discordar. Acho muito bonito, acho muito legal. Mas eu acho que os pais e as mães tem uma hora que tem que ser meio poucas ideias, sabe? Tipo assim, fulaninho, então, não tô gostando desse... Não, falando numa boa. Não tô gostando desse seu comportamento. Acho sim que o celular não tá sendo benéfico pra você. Você vai ficar um tempo sem. E eu vou ter a senha do seu celular. São e quando eu quiser abordagens. olhar, eu olharei. Sabe por quê? Gente, Eu preferi uma mãe igual ela. gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. O tal do jovem, ele precisa de autoridade. Entendeu? E Concordo. autoridade não é autoritarismo. Concordo. São duas coisas bem diferentes. Então, assim, Olha, tem que ser um pouco mais mediar poucas isso, doutora? ideias. Como mediar isso? Sabe por quê? Eu tenho dó, principalmente das mães, porque elas já estão cansadas, gente. É muita coisa, sabe? Viu? Exatamente. Alecrim dourado. A Eita, sua Blade, sobrou pra você. A sua mãe tem você e tem mais 2 filhos. Tem que trabalhar e tem neto. É muita coisa. Se ela for ficar toda hora... Olha, nossa, Minha mãe meu faria filho. exatamente isso. Ai, gente, não, Mas não deixa dá. eu explicar. Ela Vamos paga lá. uma lisa. Essa foi a primeira técnica. Pra gente chegar Isso. nesse nível já de tira isso Confronto, daí, né? a gente tem que usar várias vezes esse dialogar numa suavidade. Por quê? Porque o respeito não é imposição, ele é conquistado. Então, para eu obter o respeito do meu filho respeitando a minha pessoa, eu tenho que o quê? Tentar conversar de uma forma mais suave, tranquila. Por quê? Ele já sabe que tá errado de ficar mexendo no celular. Se eu já chegar, tira isso aí da mão e não sei o que, o que vai acontecer? Ele já vai arrepiar, já vai falar: Vai ah, se mãe, dá fechar. licença, você não sabe de nada, né? Não pode fazer igual a Rochelle, a mãe do Cris, não? Vamos dizer assim, ele não morreu por isso, né? Morre, gente. Eu tô falando, não morre. Não morre. Mas o que acontece? Mas traumatiza. Não, aí só nada, trazer pra mim que não. fica tudo certo. Mas olha só, de verdade, pra você chegar nessa fala que a Polly tá fazendo, eu não acho errado, eu acho super certo. Mas que tal a gente tentar várias formas, no sentido assim... Vou conversar com calma, vou ver o que tá acontecendo, porque talvez, né, esse meu filho, ou esse meu sobrinho, ou esse meu primo que tá lá, né, muito vidrado na internet, tem um olhar diferenciado e fala: não, realmente, nossa, peraí, então o que é sobre esse assunto? Deixa eu participar. Porque o ser humano, gente, se vocês já não perceberam, a gente todo dia quer o quê? Amor. Amor em tudo. Tudo a gente quer ser olhado, falado, notado. A gente agoniza pedindo amor. Então, às vezes, esse olhar diferenciado ou essa fala, a tonalidade, pode ser que já ajuda no primeiro momento. Mas, às vezes, a gente pode usar esse nível da Polly. Não tá errado. Mas, assim, a minha forma de trabalhar com as mães, claro que tem pessoas também que, se não for dessa maneira... Não reage, eu concordo. Mas assim, que tal a gente falar de uma forma mais suave, né? Com um olhar diferenciado para o seu filho, de não reprovação, mas: ei, vem aqui,
Vamos conversar. E doutora, também não resolve só a família simplesmente tirar ali o celular, proibir das redes sociais, se também não oferece outras alternativas saudáveis, não é? E a família pode proporcionar outras alternativas para esse jovem? Sim, aí é que tá. Aí é a briga minha com os pais. Ah, mas aí eu não tenho tempo para isso, aquilo, outro. Então, antes da gente propor a tirada do celular, a quantidade X que vai usar daquele celular, eu já tenho que colocar, internalizar em mim, pai, mãe, que eu vou ter que cuidar desse filho. Eu vou ter que dar uma atenção melhor. Não Até é a porque quantidade. não adianta nada o pai e a mãe tirar o celular do filho, sendo que o pai e a mãe ficam no celular o tempo todo, né? Nossa, ignorando eis a hipocrisia. A grande hipocrisia. Alecrim dourado, o Não, pai gente. do alecrim, mãe do alecrim. Alecrim mãe e alecrim pai. Mas o que acontece? Mudando o comportamento dos pais, os filhos, claro que eles também vão mudar. Isso aí é visível, é notável. Sim. Só que antes disso, a gente tem que colocar uma coisa na cabeça. Eu sei, eu também tenho a minha vida muito corrida, muito agitada, mas é o seguinte: não é a quantidade que vai fazer o diferencial, é a qualidade. Então, se você colocar, né, umas X horas, 15 minutos, 20 minutos ali para dar uma atenção de qualidade para o seu filho, eu tenho certeza, de verdade, vou falar aqui, apostar aqui, meu CRP, 100% que o seu filho vai mudar o comportamento. O quanto isso é importante, o quanto é importante oferecer alternativas saudáveis também ali, a leitura também, não é, Polly? A interação, jogos em família, as próprias amizades, tudo isso favorece também com que essa dependência vá diminuindo. E existe Atividade física, atividade né? física, é claro. E existe uma alternativa muito saudável também, que Lá ajuda vem. demais. Meu Deus. E esse é um caminho muito bom para quem tá em casa, que é fazer parte da nossa família de amor. Com certeza, esse é o melhor caminho, gente. E o melhor gancho da O vida. melhor gancho, sempre. Isso porque aí juntos, o filho, a filha, os pais vão assistir a TV Pai Eterno. Exato. Em família, eles vão colaborar com a construção do novo santuário. Em família, vão colaborar com a sustentação do trabalho evangelizador do santuário atual. E ainda assim, vão ajudar tantas outras pessoas por meio das obras sociais. Então, Diácono, já pensou? Você vai aí, ó, conversar com seu filho, com a sua filha sobre finanças, sobre dividir o dinheiro, o orçamento da casa, e já pode separar ali, ó, uma partezinha para fazer a sua doação, fazer a sua colaboração todo mês aqui para o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, que cuida também aqui da TV Pai Eterno. Você ajuda pessoas em vulnerabilidade social, você constrói a nova casa do Pai. Pode acompanhar a nossa programação, que é totalmente em família, tem música, tem oração, tem missa, tem programas de entretenimento. Então essa é a nossa missão, evangelizar e promover, né, o bem-estar entre as famílias, fazer um uso correto das tecnologias, tudo aqui por meio da nossa família de amor. Então colabore, faça parte desse nosso trabalho. E para fazer parte é bem fácil, não é mesmo? É bem tranquilo. Olha, tem o portal Pai Eterno, você pode clicar lá onde está escrito doação. Você lá já faz seu cadastro, já faz a sua doação. Todo mês vai chegar a cartinha do Padre Marco Aurélio para você, ou a nossa carta evangelizadora, ou você pode também fazer seu cadastro pelo telefone 6235069800 ou pelo WhatsApp também, que é este mesmo número, 6235069800. Sabia, Diácono, que tem pessoas aqui que a avó doa, a mãe, o pai, o filho, vai passando de geração em geração. É muito bonito ver isso. E é importante observar o quanto a fé é transmitida junto com esses valores, inclusive agora por novos meios, como os meios digitais que estamos aqui falando, debatendo um pouquinho. E por isso eu te pergunto também, né, doutora, nós somos educados para muita coisa. E é claro que no nosso tempo nós não temos como fugir e nem devemos fugir das redes sociais, da internet, mas essa educação para o meio digital, ela é algo apenas para a família, ou isso também deveria talvez ser feito nas escolas ou de outras formas? O que a senhora pensa? Eu penso que é em conjunto. Por quê? Porque como a gente não vive em uma ilha, a gente vive em comunidade. Então, que essa educação, né, que a gente for fazer nas redes sociais, que seja usado aqui, como a gente está fazendo, certo? Nas escolas, em qualquer tipo de comunidade que essas pessoas forem participar. Na igreja, em casa. Então, assim, mostrar que é bom, tem muita facilidade? Tem.
Só que peraí, é como eu disse lá no começo, tudo que é em excesso vai ter um adoecimento. Então vamos tentar equilibrar. Eu sei que é difícil, de você pegar e falar assim, nossa, não sei se vocês têm lá no seu Instagram, deu tal horário, já fica... Sim, já fica Eu tenho, o modo silencioso. Eu tenho um celular assim, na verdade. É importante. Então, quando teve essa opção lá pra mim, né, porque tinha muito tempo que eu não mexia, eu falei, gente, olha que bacana. Então eu coloquei, né, de tal hora a tal hora. E aquele horário já é realmente para eu descansar e não mexer mais. Então, se a gente começar a fazer isso, esses pequenos comportamentos de colocar de tal hora a tal hora, eu não vou usar mais e eu vou viver a minha realidade, já tá ficando saudável. Vocês conseguem fazer isso direitinho? O Blender, ele tem esse controle do horário certinho do celular ou não? Depende. Gostaria de ter mais, mas uma coisa que eu fiz que foi muito útil pra mim foi separar o celular que eu uso no trabalho pro celular da minha vida pessoal. Olha que dica legal. Dica da diretora, inclusive. Olha só, mas importante. fez total diferença pra mim, assim. E você, Blender? Eu uso do período de 10h30 até 7 da manhã, mais ou menos, que é o período que eu preciso dormir. Que aí eu dedico essas 8 horas de sono pra isso, e aí eu não mexo. Porque assim, se eu mexo no celular antes de dormir, eu já percebo que o meu sono fica desregulado. Posso dar uma dica? Pode. Por favor, então, doutora. vamos lá, uma dica muito importante. Gente, o que é a saúde do sono? Então, o que é um sono reparador? Então, vamos lá, os jovens que estão estudando, né, que também gostam muito de, vou tirar o meu momento para diversão. Então, de 2 a 3 horas antes de você dormir, desliga a televisão, desliga celular, desliga tudo. Por quê? Porque o seu cérebro precisa de quê? De ficar no modo, literalmente assim, estável. E desligar tudo. As luzes, deixar tudo pretinho mesmo. Por quê? Porque aí o cérebro vai entender que agora é o momento de descansar. E na hora que for acordar, lá pelas 7, abre tudo. Abrir as cortinas, por quê? Porque aí assim também o cérebro vai entender. Não, agora é hora de produzir. Entendeu? Então isso vai acontecer o quê? Vai melhorar a parte cognitiva, não vai ter ressaca no outro dia para poder fazer suas atividades. Então, pessoal, vamos usar a rede social de uma forma, vamos dizer assim, amiga. Então é para eu estudar, vamos estudar, é para eu interagir, mas de uma forma saudável. É isso aí, no Jovem Romeiro, a utilidade pública nunca para. Você aprende, inclusive, o jeito certo de dormir, de acordar e de usar a rede social. Gente, o papo de hoje foi muito bom. Quero agradecer demais aqui a doutora Luciana pela presença. Obrigado por estar conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. Eu espero ter dado um pouquinho, né, do meu, ajudado vocês, pais, familiares. Muito obrigada. Foi bom demais e foi bom demais contar com você também, Polly. Muito obrigada, Diácono. É sempre muito bom falar desses assuntos aqui, que a gente aprende sempre um pouco mais a ter uma vida mais saudável. Isso mesmo, a gente ainda sai daqui com a terapia em dia. Muito obrigado, Blender. Eu que agradeço, Diácono. Tem um próximo sábado pra você e manda seu vídeo, sua foto lá no Jovem Romeiro que a gente quer mostrar aqui, viu? É isso aí. E você, jovem romeiro, use as suas redes sociais com responsabilidade, com leveza, com tranquilidade e não se esqueça também de usar elas para evangelizar. Nosso encontro marcado é no próximo sábado e nós esperamos por você.